E se eu lhes disser que o melhor trabalho na horta acontece justamente quando todo mundo já guardou as ferramentas, esperando a primavera? Tipo, em dezembro. Parece loucura, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre a semeadura de adubos verdes no inverno. E vamos descobrir se este é realmente um truque secreto de jardinagem que vai transformar seu solo num paraíso fértil, ou apenas um mito popular que pode acabar prejudicando sua colheita futura. Muitos acreditam que as sementes vão simplesmente congelar e morrer. Outros, no entanto, garantem que conseguem um solo incrivelmente fofo e fértil na primavera. Onde está a verdade? Fiquem conosco até o final para desvendar todos os segredos. E a propósito, vocês já tentaram fazer alguma sementeira de inverno? Contem nos comentários, eu estou muito curioso. Para começar, vamos entender o que são os adubos verdes, para quem talvez não esteja familiarizado. Em termos simples, são plantas que cultivamos não para colher, mas para o benefício do próprio solo. Eles também são chamados de fertilizantes verdes, ou cobertura verde. Elas soltam a terra com suas raízes, enriquecem o solo com matéria orgânica e nitrogênio e inibem o crescimento das ervas daninhas. Geralmente, eles são semeados no final do verão ou início do outono, para que tenham tempo de crescer antes das geadas. Mas hoje, estamos falando de uma abordagem completamente diferente, quase extrema. A semeadura em dezembro. A ideia é jogar as sementes no solo já frio, ou até mesmo um pouco congelado. Elas não devem germinar durante o outono. Elas precisam passar o inverno no solo, passar pela estratificação natural e começar a crescer com os primeiros raios do sol da primavera, superando todas as ervas daninhas. Este é o principal trunfo e, ao mesmo tempo, o principal risco deste método. Então, qual é a verdadeira essência da sementeira de pré-inverno? O princípio fundamental deste método é semear em condições que garantam que as sementes não germinem antes da primavera. Este é o ponto crucial. Se as semear num clima ameno de dezembro e depois vier uma geada forte, os rebentos tenros vão morrer e toda a experiência cai por terra. Por isso, o momento ideal é quando as geadas, mesmo que ligeiras, já se instalaram de forma estável. O solo deve estar já congelado, ou pelo menos, à beira de congelar. As sementes, ao entrar neste ambiente, entram numa espécie de anabiose. Ficam na camada superior da terra, protegidas da predação das aves pela neve, e aguardam o seu momento. Este processo é muito semelhante ao que acontece na natureza. Afinal, ninguém anda a semear ervas silvestres segundo um calendário. Elas caem na terra no outono e só brotam na primavera, quando as condições se tornam favoráveis. Nós, essencialmente, estamos a copiar este mecanismo natural, mas a aplicá-lo para melhorar a nossa horta. É uma jogada de antecipação, uma aposta num arranque precoce na primavera. Vamos desmistificar o maior receio e mito em torno da sementeira de inverno, especificamente a de dezembro. A ideia de que as sementes vão congelar e morrer. À primeira vista, parece lógico. É inverno, está frio, está gelado. Como é que algo vivo consegue sobreviver a isso? Mas é aqui que reside um mecanismo natural incrível, conhecido como estratificação. Para muitas plantas, sobretudo aquelas adaptadas ao nosso clima, a exposição ao frio não é destrutiva, mas sim uma condição essencial para a germinação. O frio tem a função de quebrar os inibidores de crescimento dentro da semente, aqueles que a impedem de germinar fora do tempo certo. Por outras palavras, a semente entende que o inverno acabou e que é hora de despertar. Ao comprar sementes de certas culturas, pode até encontrar nas instruções a recomendação de as colocar no frigorífico durante algumas semanas antes da sementeira. Ao fazer a sementeira de inverno, estamos simplesmente a confiar esse trabalho à própria natureza. Claro, isto só funciona com culturas resistentes ao frio. Não tente semear pepinos desta forma. Mas, para os adubos verdes adequados, o inverno não é um inimigo.
mas sim um aliado que os prepara para um arranque primaveril poderoso. Mas afinal, por que toda essa complicação? Qual é o objetivo principal dessa estratégia de plantar adubos verdes em dezembro? A resposta é simples. Queremos obter a emergência mais precoce possível na primavera. Imagine a cena típica da primavera. A neve mal derreteu, o solo ainda está frio e encharcado, e é impossível entrar na horta. Passa-se uma semana, depois a segunda. Os primeiros a aparecer, claro, são as ervas daninhas. Elas são as mais resistentes e rápidas. Mas as nossas culturas de cobertura, semeadas no final do ano, já terão germinado nesse meio tempo. Elas aproveitam a primeira umidade do degelo e os primeiros dias mais quentes. Quando você finalmente conseguir pisar nos canteiros para iniciar os trabalhos de primavera, já terá um tapete verde de plantas benéficas. Esse tapete não dará a menor chance às ervas daninhas, irá arear ativamente o solo e acumular biomassa. Você ganha de 2 a 4 semanas de tempo precioso na primavera. Esta é uma enorme vantagem que permite preparar o solo para o plantio das culturas principais de forma muito mais eficiente e antecipada. O segredo para uma sementeira de inverno bem-sucedida é escolher as culturas certas. Nem todas as plantas de cobertura conseguem sobreviver ao nosso inverno enquanto sementes e germinar com sucesso na primavera. Aqui, precisamos de verdadeiros espartanos do mundo vegetal. As líderes indiscutíveis são as culturas de inverno, aquelas que são geneticamente programadas para a hibernação. Em primeiro lugar, destacam-se o centeio de inverno e o trigo de inverno, que são ideais para este propósito. A colza de inverno também se sai muito bem. Outra opção interessante é a mostarda branca. Embora não seja uma cultura hibernante, as suas sementes têm uma alta tolerância ao frio e conseguem passar o inverno no solo para germinar no início da primavera. Alguns jardineiros também experimentam com aveia, mas é crucial lembrar que a sua resistência ao frio é inferior à do centeio e uma parte das sementes pode acabar por não brotar. No entanto, plantas de cobertura populares de verão, como a facélia, o trigo sarraceno ou leguminosas, como a ervilhaca, são totalmente inadequadas para a sementeira em dezembro. As suas sementes simplesmente sucumbirão à geada. Vamos analisar em detalhe o rei das sementeiras de cobertura, o centeio de inverno. Se está na dúvida sobre o que escolher, e é a sua primeira vez, opte pelo centeio. Não tem como falhar. É de longe a opção mais segura e eficaz. Primeiro, o centeio tem uma tolerância fenomenal ao frio. As suas sementes não temem o inverno mais rigoroso. Segundo, possui um sistema radicular extremamente potente, que atinge 1,5 metro ou até 2 metros de profundidade. Consegue imaginar como isto areja e estrutura até o solo mais denso e argiloso? Na primavera, depois de incorporadas, estas raízes vão decompor-se, deixando no solo canais pelos quais a água e o ar podem chegar facilmente às raízes dos seus vegetais. Terceiro, o centeio liberta substâncias que inibem o crescimento da maioria das infestantes, incluindo as ervas daninhas mais persistentes. É, literalmente, um purificador de terras. E, por último, na primavera, desenvolve biomassa verde muito rapidamente, que pode depois incorporar no solo como um excelente fertilizante orgânico. O centeio é o verdadeiro agente de limpeza e melhorador do seu jardim ou horta. Se o centeio é o rei, o trigo de inverno é, digamos assim, o príncipe nobre. Ele também é excelente para a sementeira no final do outono, e é, de muitas maneiras, parecido com o centeio, mas claro, tem as suas particularidades. O trigo é um pouco mais exigente em relação à fertilidade do solo do que o centeio, que é absolutamente rústico. Em compensação, ele produz uma massa verde menos áspera e fibrosa, que é decomposta mais rápida e facilmente pelos micro-organismos do solo, depois de incorporada. A sua raiz também estrutura muito bem a terra, embora talvez não se aprofunde tanto quanto a do centeio. O trigo de inverno
É uma excelente opção para terrenos com solo relativamente bom e bem cultivado. Ele também suprime as ervas daninhas de forma eficiente e enriquece a terra com matéria orgânica. Se por algum motivo você não conseguir encontrar sementes de centeio de inverno, o trigo de inverno será uma alternativa fantástica. O principal é: certifique-se de que está comprando uma variedade de inverno e não a de primavera, já que o trigo de primavera não suporta o frio e não sobreviverá à estação. Este é um detalhe muito importante que você deve conferir na hora de comprar suas sementes. Agora, vamos abordar o candidato mais polêmico, mas extremamente interessante: a mostarda branca. Muita gente pensa que semear mostarda antes do inverno é pura perda de tempo, e em parte, eles têm razão, principalmente se a semeadura for feita em setembro ou outubro. As mudas de mostarda não suportam geadas fortes e acabam morrendo. Mas quando semeamos em dezembro, já com o solo congelado, temos outro objetivo. Queremos que sejam as sementes a hibernar. E por incrível que pareça, as sementes de mostarda têm uma excelente tolerância ao frio. Na primavera, elas germinam das primeiras, muitas vezes até antes do centeio. Mas qual é a sua grande vantagem? A mostarda é uma planta da família das crucíferas, e as suas secreções radiculares têm uma poderosa ação fitossanitária. Elas suprimem o desenvolvimento de muitos fungos patogênicos no solo, como a fitoftora, a sarna e vários tipos de podridão. Ou seja, ao semear mostarda, você não só melhora a estrutura do solo, mas também o torna mais saudável. Isso é especialmente relevante para canteiros onde planeia cultivar batatas ou tomates. Portanto, é uma escolha arriscada, mas que pode ser extremamente compensadora. Para evitar aborrecimentos, é crucial saber o que semear e o que definitivamente não se deve semear. Por isso, vamos criar uma lista negra de culturas de cobertura para o plantio de dezembro. Em primeiro lugar, todas as leguminosas. Isso inclui a ervilhaca, a ervilha, o tremoço e o trevo. As sementes dessas plantas não são adaptadas para sobreviver ao inverno no solo. Elas simplesmente apodrecem ou congelam. A época delas é o período quente, quando trabalham ativamente em simbiose com as bactérias fixadoras de nitrogênio. No inverno, esse mecanismo não funciona. No segundo lugar da nossa lista, temos o trigo sarraceno. Esta é uma planta extremamente sensível, que não tolera nem a geada mais leve. As sementes dela também não resistirão. O terceiro item é a facélia. Embora seja uma excelente cultura de cobertura para o verão, as sementes dela não têm resistência suficiente ao frio para o plantio de final de ano. Tentar semear estas culturas em dezembro é um fracasso garantido, o que significa uma perda de tempo, dinheiro e sementes. Lembre-se desta regra simples. Para o inverno, você só deve escolher as espécies que são geneticamente preparadas para o frio. Isso inclui os cereais e algumas espécies crucíferas. Não perca tempo a experimentar com plantas que gostam de calor. Já estabelecemos que o fator tempo é crucial. Mas qual é a altura ideal para semear durante o mês de dezembro? Não existe uma data fixa, do tipo, semeamos estritamente no dia 10 de dezembro. Você deve prestar atenção à meteorologia e à condição do solo. O cenário ideal ocorre após as primeiras geadas fortes, quando a camada superficial do solo já formou uma crosta de gelo. As noites registram temperaturas negativas estáveis. Durante o dia, pode estar perto de zero ou um pouco acima, mas o solo não volta a descongelar. Este é o seu sinal para agir. Porque esta é a chave. Semear em solo congelado garante que, mesmo que haja um breve período de aquecimento, as sementes não vão germinar. Elas permanecerão adormecidas, aguardando a chegada da primavera. Se você semear em solo ainda quente e sem geada, e a previsão indicar uma semana de temperaturas amenas, há o risco de que as sementes inchem e iniciem a germinação. O frio subsequente será fatal. Portanto, não se apresse.
Espere que o inverno se instale de forma definitiva. Isso pode ocorrer no início, no meio ou até mesmo no final de dezembro, dependendo da sua região. Um dos aspectos mais agradáveis da sementeira de inverno é a preparação mínima que o solo exige. Esqueça a escavação profunda, o afrouxamento excessivo e o nivelamento complexo dos canteiros. No outono, depois da colheita, bastou-lhe remover os restos vegetais e talvez escarificar levemente a superfície com um sacho ou ancinho. E pronto. Zero de esforço titânico. Em dezembro, a sua tarefa é ainda mais simples. O solo, provavelmente, já está duro. Cavar não é necessário, nem sequer possível. Trabalhamos com base no princípio da sementeira superficial. Isto é ótimo, especialmente para os defensores da agricultura natural e do método no-till, ou seja, sem mobilização do solo. Não perturba a estrutura do solo, nem incomoda os seus habitantes. Simplesmente espalha as sementes uniformemente pela superfície. A natureza faz o resto. Na primavera, a água do degelo arrastará as sementes para a profundidade certa. Este método poupa imensa energia e tempo, o que é mais um argumento de peso a seu favor. O trabalho na horta em dezembro é fácil e rápido. Posto isto, o solo está congelado e as sementes foram escolhidas. Como é que se processa a sementeira em si? É de uma simplicidade genial. Só vai precisar de um balde cheio de sementes e das suas mãos. A técnica é conhecida como sementeira a lanço. O processo é simples. Pegue num punhado de sementes e espalhe-as uniformemente pela superfície do canteiro. Tente garantir que fiquem distribuídas de forma a não ficarem nem muito juntas, nem com grandes falhas. A densidade de sementeira para a época de inverno é geralmente aumentada em cerca de 20 a 30% em comparação com a sementeira de outono. Por quê? É o nosso seguro. Estamos conscientemente a contar com a possibilidade de algumas sementes serem bicadas pelos pássaros, ou simplesmente de não germinarem por alguma razão. É preferível que na primavera nasça um pouco mais denso do que com partes vazias. Para o centeio ou trigo de inverno, isto equivale a aproximadamente 2 a 2,5 kg por cada 100 metros quadrados de terra. Já para a mostarda, estamos a falar de cerca de 400 a 500 gramas por 100 metros quadrados. Procure fazer este trabalho num dia sem vento, para que as sementes caiam onde as atira e não voem para o terreno do vizinho. Todo este processo, numa área padrão de 600 metros quadrados, não lhe levará mais do que meia hora, depois de espalhar as sementes pela terra já fria ou congelada. A questão que surge é: precisamos cobri-las de alguma forma? Neste ponto, as opiniões dos jardineiros e especialistas dividem-se. Alguns sugerem cobrir levemente a área semeada com uma camada fina de turfa, composto ou até mesmo terra seca, que deve ser reservada com antecedência. Isso pode oferecer uma proteção extra contra pássaros e a erosão causada pelo vento. Mas, na verdade, esse procedimento não é estritamente obrigatório. O melhor abrigo para as suas sementes será a própria neve. Se nevar depois da semeadura, a neve irá cobrir as sementes com segurança, protegendo-as do frio intenso e dos pássaros. Na primavera, ao derreter, ela fornecerá a umidade necessária e ajudará a semente a entrar em contato direto com o solo. Se a sua região não costuma ter muita neve no inverno, uma cobertura leve com mulch pode ser uma boa ideia e justifica o trabalho. No entanto, se você vive numa região onde neva muito, pode deixar tudo como está, sem preocupações. A natureza se encarregará de cuidar de tudo. Atenção! Não tente enterrar as sementes na terra congelada usando um rastelo. Você, muito provavelmente, só irá empilhá-las em montes, arruinando a uniformidade da semeadura. Vamos agora aprofundar os benefícios que colhemos desta ação, que parece tão simples. O primeiro, e talvez o mais crucial, é a melhoria da estrutura do solo. Imagine aquele solo argiloso, denso, que ficou compactado durante toda a estação. Na primavera, é difícil de cavar.
e ele tem dificuldade em absorver a água e o ar. As raízes das culturas de cobertura, especialmente as raízes robustas do centeio, funcionam como um verdadeiro arado biológico. Elas penetram profundamente, afastando as partículas do solo, criando poros e canais internos. Quando na primavera se corta a massa verde e se deixa as raízes a decompor-se na terra, essa estrutura porosa é mantida. O solo fica solto, grumoso, vivo. Ele passa a respirar. A sua capacidade de retenção de água e a aeração melhoram drasticamente. Mesmo que o seu problema seja um solo arenoso que tem dificuldade em reter a umidade, estas culturas são uma grande ajuda. A matéria orgânica em decomposição funciona como uma cola, unindo as partículas de areia, tornando o solo mais estruturado e capaz de segurar a água. Este é um trabalho fundamental para a saúde da sua horta ou jardim, e o seu valor é incalculável. A segunda grande vantagem que obtemos é o combate eficaz às ervas daninhas. As ervas daninhas são a grande dor de cabeça de qualquer hortelão. Elas são as primeiras a surgir na primavera, roubando luz, água e nutrientes essenciais às culturas. Estar sempre a mondar e a capinar consome imenso tempo e esforço. Os adubos verdes, semeados no outono ou antes do inverno, dão-nos uma vantagem estratégica nesta luta. Eles germinam muito cedo, antes mesmo que a maioria das ervas daninhas consiga acordar. Ao crescerem rapidamente, criam uma massa verde densa, um tapete que simplesmente impede as infestantes de receberem a luz necessária para o seu desenvolvimento. Eles sufocam-nas logo à nascença. Além disso, como já mencionamos, alguns adubos verdes, como o centeio, libertam no solo substâncias alelopáticas que inibem ativamente a germinação das sementes de outras plantas. No final, quando for a altura de plantar a cultura principal, o seu canteiro estará praticamente limpo de ervas daninhas. Isto significa que economiza uma quantidade enorme de tempo e esforço na monda, precisamente durante o período mais exigente da primavera. O terceiro aspecto crucial é a retenção e o acúmulo de nutrientes no solo. Durante o outono e o inverno, o solo que é deixado nu sofre um processo ativo de lixiviação e erosão dos seus nutrientes. As chuvas e o degelo arrastam nitrogênio, potássio e outros micronutrientes valiosos para as camadas mais profundas, tornando-os inacessíveis para as raízes da maioria das culturas hortícolas. As culturas de cobertura, também conhecidas como siderais, apanham com as suas raízes esses nutrientes que estão a fugir, armazenando-os na sua massa verde e no sistema radicular. Funcionam como uma esponja, absorvendo tudo o que é mais valioso. Na primavera, quando incorporar esta massa verde no solo, todos os elementos acumulados regressarão à camada superficial e fértil, numa forma orgânica facilmente assimilável pelas plantas. Desta forma, não só não perde a fertilidade do solo durante o inverno, como ainda a multiplica. É uma espécie de banco verde, onde faz um depósito no outono, garantindo que terá dividendos generosos na primavera e no verão, na forma de plantas saudáveis e uma colheita abundante. Claro, não seria justo falar apenas das vantagens. O método da sementeira de inverno também tem os seus riscos. Um dos riscos principais é um inverno instável, com degelos frequentes. Imagine este cenário. Em dezembro, fez tudo como manda a regra e semeou na terra já fria ou mesmo ligeiramente congelada. Mas em janeiro, surge subitamente um degelo anômalo que dura 2 semanas, trazendo temperaturas positivas e chuva. As sementes, especialmente as mais sensíveis e responsivas, como a mostarda, podem interpretar isso como a chegada da primavera e iniciar a germinação. E depois, em fevereiro, o termômetro cai bruscamente para os 20 graus negativos. Obviamente, estes rebentos tenros e recém-nascidos não terão qualquer hipótese e morrerão. Neste caso, todo o seu esforço terá sido em vão. Infelizmente,
É impossível prever o clima com 3 meses de antecedência. Este risco é particularmente elevado nas regiões do sul, onde os invernos são mais inconstantes. Já nas regiões centrais e do norte, onde o inverno é tipicamente estável e frio, este risco é consideravelmente menor. Por isso, ao decidir pela sementeira de inverno, avalie sempre as características climáticas específicas da sua região. Outro potencial problema são as aves. As aves, especialmente no pico do inverno, quando a comida é escassa, podem ver as sementes espalhadas na superfície como um verdadeiro banquete. Se a neve demorar a cair depois de semear, um bando de pardais ou chapins pode dizimar seriamente os seus futuros rebentos. Claro que não vão comer tudo, mas podem causar um prejuízo considerável. Como podemos combater isso? Em primeiro lugar, como já referimos, o melhor esconderijo é a neve. Tente cronometrar a sementeira para que coincida com uma queda de neve. Em segundo lugar, uma leve cobertura com uma fina camada de turfa ou composto pode ajudar, pois torna as sementes menos visíveis. Alguns jardineiros usam o método da velha guarda. Penduram sobre o canteiro CDs, antigos brilhantes ou fitas de alumínio presas a estacas. O vento agita-os, o brilho assusta e afasta as aves. Este método não é 100% garantido, mas pode ajudar a salvar grande parte das suas sementes até que um manto de neve seguro as cubra. A primavera finalmente chegou. Os seus adubos verdes sobreviveram ao inverno e estão a embelezar a horta com aquele tapete verde esmeralda. E agora, qual é o próximo passo? Esta é a fase mais crucial. O mais importante é evitar que estes adubos cresçam em demasia ou que comecem a florescer. Se perder o timing certo, os caules vão ficar fibrosos e eles vão absorver demasiada água e nutrientes do solo. A altura ideal para os incorporar no solo é quando a massa verde atinge entre 15 a 25 centímetros de altura. Neste ponto, a planta está no seu auge. Está super tenra, suculenta e repleta de nutrientes. Existem duas formas principais de fazer esta incorporação. O primeiro é a lavoura tradicional. Simplesmente revira a terra com a pá, virando o torrão e misturando-o com a massa verde. O segundo, que é mais suave para o solo, é cortar os adubos verdes rente ao chão, com um sacho ou enxada, a uma profundidade de 5 a 7 centímetros, e deixar a matéria vegetal na superfície como cobertura morta. Depois de os incorporar, deve dar tempo ao solo para descansar e digerir essa matéria orgânica. Regra geral, este processo leva de 2 a 4 semanas. Só depois deste período é que pode plantar a sua cultura principal. Depois que o adubo verde cumpre a sua função e é incorporado ao solo, a terra se transforma em um verdadeiro banquete para as culturas que virão em seguida. O solo fica solto, úmido e enriquecido com muita matéria orgânica e nitrogênio. Quem devemos convidar para aproveitar essa fartura? As culturas que se dão melhor nessas condições são as mais famintas, aquelas que exigem muitos nutrientes para se desenvolver. São, em primeiro lugar, todos os membros da família das solanáceas, tomates, pimentões, berinjelas e batatas. Elas ficarão extremamente gratas por essa preparação. Além disso, todos os tipos de couve, abobrinhas, abóboras e pepinos também reagem muito bem ao uso de adubo verde. Eles conseguirão atingir todo o seu potencial e garantir uma colheita abundante. Já para tubérculos e raízes, como cenouras ou beterrabas, o excesso de matéria orgânica fresca pode não ser ideal, pois tende a causar bifurcações nas raízes. Por isso, é melhor preparar os canteiros para essas culturas de outras maneiras. Lembre-se sempre de planejar a rotação de culturas, considerando o tipo de adubo verde que você está semeando e para quais culturas ele se destina. Vamos imaginar o cenário ideal para que consiga visualizar o resultado final. Imagine, é o final de novembro e você acabou de colher a última safra. A terra parece cansada e vazia. Você decide fazer uma experiência. Em meados de dezembro,
Logo após a primeira geada, você vai até o seu terreno e, em meia hora, espalha sementes de centeio de inverno nos canteiros. Depois, a neve cai e você se esquece da horta até a primavera. Em abril, enquanto os seus vizinhos ainda têm a terra nua a escurecer e as primeiras ervas daninhas a aparecer, os seus canteiros já estão cobertos por um tapete verde denso, com 10 centímetros de altura. No início de maio, quando o centeio atinge os 20 centímetros, você o corta facilmente com um sacho holandês. 2 semanas depois, o solo no seu canteiro parece penugem preta. Está fofo, úmido e cheio de vida. Você planta as mudas de tomate, e elas pegam em apenas alguns dias, começando a crescer com uma força incrível. Durante todo o verão, as suas plantas estão saudáveis, fortes e praticamente não precisam de capina. E no outono, você colhe uma safra que deixa todos os vizinhos com inveja. É exatamente este o resultado pelo qual vale a pena experimentar a sementeira de outono-inverno. Então, vamos resumir. A semeadura de culturas de cobertura no inverno, especificamente em dezembro, não é um mito nem uma panaceia. É uma técnica agrícola avançada que, como qualquer outra, tem suas regras, seus riscos e enormes benefícios. Isso não apenas funciona, como pode se tornar a sua arma secreta na busca por fertilidade do solo e uma colheita abundante. Com a escolha certa de culturas, como o centeio ou o trigo de inverno, e respeitando os prazos de semeadura na terra já congelada, você garante uma vantagem colossal na primavera. Pense bem, enquanto seus vizinhos estão apenas preparando os canteiros, você já terá um tapete verde vivo, trabalhando em prol da sua futura colheita. Você literalmente se adianta à própria natureza em várias semanas, economizando tempo, esforço e garantindo um solo saudável e vibrante. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder outras dicas úteis. E agora, a pergunta principal para você. Você arriscaria a semeadura de inverno neste dezembro? Ou talvez, você já tenha essa experiência? Compartilhe suas ideias e histórias nos comentários abaixo.